A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, é o momento do nosso devocional. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Lucas, capítulo 18, versículo 40, 41 até o 43. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhes, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos deixar forte na nossa mente o versículo 43. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Motivos para glorificar. Parece que a gente percebe não haver tanto motivo quando você observa o que fazia aquelas pessoas na época de Jesus, a maneira que eles adoravam, glorificavam pelos benefícios recebidos, pela graça recebida, a maneira que eles se derramavam, se entregavam, é nos levado a pensar que hoje parece não ter tanto motivo, pois não há esse tipo de fervor na glorificação. Somos lentos, opacos para glorificar, frios até. Mas será porque não há motivo ou porque não sabemos avaliar os motivos? O cego, após ser curado, seguia Jesus, glorificando. E todos sabem que onde Jesus estava havia uma grande multidão. Lembra que Jesus curou os 10 leprosos? Um deles voltou e em meio à multidão se prostrou aos pés de Jesus e glorificavam. Embora Jesus, sendo Deus, ali se tratava de um Deus homem, Jesus 100% homem. Então, diante de todos, ele estava se prostrando diante de um homem. O que não era fácil, era difícil principalmente para um judeu conceber, aceitar isto. Mas eles o faziam sem medo. Eu me lembro que após Jesus curar a mulher que havia 12 anos e que tinha sido desenganada pela medicina, ela veio e prostou-se. Prostou quer dizer caiu na terra, adorou a Jesus. E hoje parece que não fazemos, é por esse fato de não sabermos avaliar o que temos recebido de Deus. A Bíblia diz que a certa mulher, Jesus em certo lugar, ela veio, quebrou um vaso de alabastro, de nardo puro, e ungiu a Jesus. Isso eles faziam na frente das multidões. Eles faziam sem medo do que das retaliações, do que pudesse acontecer.
Porque na verdade o mundo estava em densas trevas e eles perceberam que uma esperança havia chegado, que uma luz se acendia em meio à escuridão. Então aquele povo desesperançado começou a sentir a esperança e eles reagiam diante do que recebiam de Deus. O que temos hoje é essa falta de reação. Às vezes não fomos curados de uma cegueira de nascença, nem de uma lepra que nos condenava, nem de uma hemorragia que o médico desenganou, não tinha o que fazer mais. Mas fomos curados, libertados de situações piores ainda. Eu me lembro que Paulo diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Estávamos condenados ao inferno. Estávamos, na verdade, condenados a distanciar, a ser banidos da presença de Deus por os nossos pecados, pelas nossas culpas. Mas o grande amor de Deus e a graça de Deus nos alcançou, nos remiu, nos justificou. O grande amor de Deus nos santificou. O grande amor de Deus nos colocou como herdeiros juntamente com Cristo. O grande amor de Deus nos preparou uma cidade para a qual Ele almeja nos levar. O grande amor de Deus tirou-nos do domínio de Satanás e colocou-nos do domínios do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que Ele nos tirou do reino das trevas e transportou-nos para o reino do seu Filho. A questão é: grandes coisas temos recebido, coisas eternas, coisas que não se compra com dinheiro. Temos recebido coisas espirituais, dádivas. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. A questão é que temos isso por comum. A questão é que não aprendemos ainda a ter fascinação pelas coisas de Deus. Não aprendemos ainda, não soubemos ainda avaliar que a nossa chamada é uma vocação celestial. E temos isso por comum. Não somos comuns, irmãos. Desde que aceitamos a Jesus, passamos a ser herdeiro de tudo através de Cristo. Fomos achados, chamados, alcançados e chamados por Deus. Somos alvo do amor de Deus, da bondade de Deus, alvo da graça de Deus. O que temos recebido em meio a esse mundo perdido, a essa geração corrupta, é tão grande que não podemos avaliar. Mas o que falta em nós para ter motivo para glorificar, para se entregar, para deixar transparecer nossa gratidão em adoração, é a falta de fascinação pelas coisas de Deus. É considerarmos as coisas de Deus comum como as coisas do mundo. Portanto, não esqueça, irmãos, você foi alcançado
pelo maior projeto do universo, o projeto salvífico de Deus. E Ele não só te salvou, como Ele te dá subsídios necessários para você permanecer salvo e não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Permanecemos não é porque somos bons, permanecemos é que Ele, após nos salvar, Ele nos guarda do mal, nos protege no caminho a que devemos andar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa pensar um pouco nisto, que o que recebemos de Deus é celestial, é grande. E esse é o grande motivo para viver glorificando, para a minha vida ser um estilo de glorificação a Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.